Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Eu Aprendo Biologia. Comigo, o professor Newton Mello, e na nossa aula de hoje nós falaremos sobre o transporte através da membrana plasmática. A membrana plasmática que envolve e protege a célula. E, de forma seletiva, é ela quem determina o que deve entrar ou sair dessa célula. Mas como acontece esse transporte? Basicamente, existem três tipos de transporte através da membrana plasmática. O transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em bloco. Transporte passivo e ativo refere-se ao transporte de pequenas moléculas e íons que podem passar direto pela membrana plasmática. Se esse transporte acontecer de forma espontânea, sem que a célula gaste nada de energia para que isso aconteça, eu vou chamar então de transporte passivo. Mas se a célula tiver que gastar energia para que esse transporte aconteça, automaticamente eu vou chamar de transporte ativo. O transporte em bloco é o transporte de substâncias relativamente grandes, que para passarem pelo meio da membrana, a membrana deve se romper para que essa substância entre ou saia dessa célula. E aí então nós temos exemplos como a fagocitose, a pinocitose e a plasmocitose, que nós falaremos posteriormente. Mas afinal, como é que um transporte, professor, vai ser passivo ou ativo? Veja só, existe uma lei chamada de difusão, que é uma lei física, que diz que substâncias sólidas, líquidas ou gasosas tendem a passar espontaneamente, ou seja, sem gasto de energia, de um local de maior concentração para o local de menor concentração. Então, quando a substância passar pela membrana, vindo de um meio mais concentrado para o meio onde ela está em menor concentração, esse transporte, portanto, ele vai ser um transporte passivo, vai ser uma difusão. Mas, se a substância tiver que passar de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração, isso só pode acontecer com o gasto de energia. Então vão existir proteínas chamadas de ATPases que vão, ao receber ATP, permitir que esse transporte aconteça. Ora, existe, portanto, dois tipos de difusão, que são exemplos de transporte passivo. A difusão simples e a difusão facilitada. Veja nesse slide que a difusão simples é quando a substância passa pela membrana direto, sem a ajuda de proteínas. Agora, quando a substância passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, passivamente, mas com a ajuda de proteína, eu vou chamar essa difusão de difusão facilitada. Por que facilitada? Porque a proteína ajudou esse processo, mas sem gastar energia. Agora, veja que quando uma substância passar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, eu também vou ter uma proteína ajudando, mas essa proteína, ela cobra energia da célula, ou seja, ATP, para fazer esse transporte. Veja, aí nesse slide, mais uma vez você percebe substâncias passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, isso é sempre difusão, que pode ser simples, se a substância passar direto pela membrana, sem a ajuda de proteínas, ou facilitada, com a ajuda de proteínas. Mas, se a substância passar do meio menos para o mais concentrado, isso só é possível com a ajuda de uma proteína, mas que vai cobrar ATP, ou seja, energia dessa célula. Bem, vamos observar nesse esquema um exemplo de difusão simples. Veja que nessa animação as substâncias passam do meio mais para o menos concentrado, diretamente pela membrana. Não há ajuda de proteína. Então é uma difusão simples. Mais uma vez, um exemplo, uma animação de difusão simples. O objetivo de toda difusão, seja ela simples ou facilitada, é igualar as concentrações. Então, quando as concentrações ficam igualadas, a difusão ela para de acontecer, ela deixa de acontecer, como você vê no esquema. Quando a concentração dessas substâncias se igualaram, o transporte passivo, ou seja, a difusão, ela então para de acontecer também. Aí você já vê a difusão facilitada, onde eu tenho a presença de proteínas chamadas proteínas carreadoras ou permeases, que também tem o objetivo de igualar a concentração,
porque é uma difusão, então a substância passa do meio mais para o menos concentrado, mas sem gasto de energia, mas agora com a ajuda de uma proteína. Quando a concentração dessa substância no meio externo e interno da célula se igualarem, essa difusão facilitada ela finaliza. Aí você vê essa animação onde a proteína ela pega uma substância e ajuda essa substância a passar, mas ela está ajudando sem nenhum gasto de energia. O principal exemplo de difusão simples é a osmose. Mas o que é a osmose? É a passagem de água de um meio de maior concentração, ou seja, de um meio, na verdade, onde a água está em maior quantidade, para o meio onde a água está em menor quantidade. Para a gente entender um pouco a osmose, é importante entender o que é solução isotônica, hipotônica e hipertônica. Veja, toda solução é formada de soluto e solvente. O solvente é aquela substância que dissolve. Normalmente a água é o solvente encontrado em muitas soluções. O soluto é a substância a ser dissolvida. Nesse esquema você observa que eu tenho duas soluções. Na solução do meio A, eu coloquei 20 gramas de açúcar, mas na solução B eu coloco 10 gramas de açúcar. A concentração de água é a mesma nos dois ambientes, mas no ambiente A, como eu coloquei mais soluto, automaticamente essa solução é considerada hipertônica, porque ela tem uma concentração maior de soluto, hiper, maior, tônico, concentração. A solução B é uma solução hipotônica, por quê? Porque, na verdade, tem menos soluto, então uma solução menos concentrada de açúcar. A água, ela tende a passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Mas por quê, professor? Porque a solução hipotônica, como ela tem menos soluto, automaticamente vai sobrar água. A solução hipertônica tem muito soluto, então falta água para essa solução dissolver o resto do soluto, que está em alta concentração. Portanto, a solução hipotônica, como ela tem pouco soluto e está sobrando água, ela então vai perder essa água que está sobrando para a solução hipertônica. Veja então como a água vai passar da solução B para a solução A, igualando as concentrações. Quando as concentrações de soluto são iguais entre a solução A e B, o processo finaliza. E agora eu vou dizer que essas soluções são isotônicas. A água passa do meio B para o meio A, enquanto houver diferença de concentrações de soluto. Quando a concentração de soluto for igual entre as duas soluções, esse processo acaba, a osmose ela vai ser finalizada. Então veja, nossas células elas estão a todo momento ou ganhando ou perdendo água por osmose. Depende da concentração de soluto que essa célula tem. Se uma célula tiver muito soluto, ela vai ser hipertônica, então ela vai ganhar água do meio externo. Mas se uma célula tiver pouco soluto, ela é hipotônica, então ela vai perder água agora para o meio ambiente. Vamos ver então alguns exemplos, de osmose. Nessa animação, você percebe que as moléculas menores, as bolinhas menores, são as moléculas de água. E as bolinhas de vermelho seria o soluto. Veja que o meio onde tem mais moléculas vermelhas maiores é o meio hipertônico. Então ele está ganhando água do meio hipotônico. O objetivo é igualar as concentrações. Quando essa concentração for igualada, a osmose ela finaliza. Nós temos então os seguintes fenômenos osmóticos. A célula animal ela vai sofrer os seguintes fenômenos. A osmose ela acontece com todas as células. Animal, vegetal, bactéria, fungo, todas as células sofrem osmose. Afinal, professor, a célula ganha ou perde água na osmose? Depende. Veja aí o caso da célula animal, no caso uma hemácia especificamente. A hemácia é a célula vermelha do sangue. Em meio hipotônico, o que vai acontecer? Se ela está no meio hipotônico, se o meio é hipo, a célula, no caso a hemácia, é hipertônica. Então ela passa a ganhar muita água. Ela vai ganhar tanta água que ela vai estourar e morrer. É o que eu chamo de lise celular, destruição da célula, ou, especificamente na hemácia, hemólise. Mas quando essa hemácia está no meio hipertônico, se o meio é hiper, a célula é hipo, é o contrário. Então agora, a célula, por ser hipotônica, perde água. Lembre-se que na osmose, o meio hipo perde e o hiper ganha.
Se o meio ambiente onde a hemácia está é hiper, a hemácia é hipotônica e vai perder água, ela vai murchar. É o que eu chamo de murchamento ou crenação. Já aqui você observa uma célula vegetal. A célula vegetal também ganha ou perde água por osmose. Veja que na solução do meio, a célula vegetal está numa solução isotônica. Ora, então ela está em equilíbrio. Se o meio externo e o meio interno da célula tem a mesma concentração de soluto, ela está em equilíbrio, ela não vai nem ganhar nem perder água. Mas se eu tirar essa célula do meio isotônico e colocar numa solução hipotônica, que você vê na imagem, se a solução é hipo, a célula é hiper, então começa a ganhar água. Veja como a célula vai aumentando de volume. Essa célula só não vai estourar como uma célula animal porque ela tem parede celular. E a parede celular não deixa essa célula vegetal estourar, mas ela vai aumentar de volume, ela vai ficar inchada, e eu vou dizer que esse fenômeno é chamado de turgescência. Quando eu pego essa célula vegetal, tiro do meio iso e coloco no meio hipertônico, essa célula agora passa a perder água. Se o meio é hiper, a célula é hipotônica. E o hipo sempre perde água. Olha como a célula vai murchando, mas ela não murcha por completo, porque ela tem a parede celular. A parede celular continua com a sua estrutura, mas internamente a célula vai murchando. E veja a membrana plasmática se separando da parede celular. Nós chamamos isso de plasmólise. É quando a célula vegetal perde água e separa-se da parede celular. Se eu tiro essa célula plasmolizada dessa solução hipertônica e devolvo essa célula para a solução isotônica, ela volta a ganhar água. E aí eu chamo esse fenômeno de deplasmólise. Um exemplo bem prático nisso é quando você faz uma salada. Né? Quando você faz uma salada, você usa ali solutos. Né? Você pode usar, você pode colocar ali vinagre, você pode colocar sal, você pode colocar azeite, ou seja, você cria uma solução hipertônica. E aí então você coloca as folhas de alface mergulhada nessa solução hipertônica. Veja como a alface murcha. Por quê? Porque as células da alface elas são hipotônicas e a solução onde ela está é hipertônica. As células vão perdendo água, por isso a alface ela acaba murchando. Aqui você vê então esses fenômenos que eu falei agora, tanto da célula animal quanto vegetal, nas soluções diferentes. Veja que a solução 2, né, é uma solução isotônica. Compare, o que está de azul é o meio intracelular, tá? E o que está de amarelo, né, é o meio extracelular. Veja que na solução, no esquema 2, a quantidade de soluto, tanto fora quanto dentro da célula, é a mesma. Então a célula está em equilíbrio, tanto a hemácia como a célula vegetal. No esquema 1, veja como a concentração do meio externo, né, é maior de soluto. Então o meio externo de amarelo é hipertônico. As células são hipotônicas e elas vão murchando, elas vão perdendo água. Já no esquema 3 é o contrário. A solução externa é hipotônica, tem poucos solutos, poucas moléculas de soluto, e se o meio externo é hipo, a célula é hipertônica e vai então ganhando água. Aí você vê no detalhe a transformação da célula plasmolizada, né, voltando ao normal, a deplasmólise. Plasmólise é quando a célula perde água e murcha, separando-se da parede celular. Quando ela volta ao normal, tirando da solução, nesse caso, né, hipertônica e voltando para uma solução hipotônica, a célula volta ao normal. Eu chamo isso de deplasmólise. E agora vamos falar um pouco sobre transporte ativo, né, e ao mesmo tempo da difusão facilitada. O que há de comum entre transporte ativo e difusão facilitada? Em ambos os processos eu tenho a participação de proteínas. Né? Diferente da osmose, na osmose é uma difusão simples, ou seja, a água ela passa pela membrana direto, sem ajuda de proteínas. Já aqui vamos falar do sódio e do potássio, que ao passar pela membrana plasmática sempre vão contar com a ajuda de proteínas. Quando essas proteínas fizerem esse transporte sem cobrar nenhuma energia, eu vou chamar isso de difusão facilitada. Mas se a proteína cobrar energia, é um transporte ativo. Mas como eu vou saber isso? Vamos ver a concentração
desses íons, dentro e fora da célula. O sódio é um íon que predomina no meio extracelular. A célula não gosta muito do sódio, então tenta manter esse sódio em maior concentração no meio extracelular. Por que a célula não gosta do sódio? Porque esse sódio torna a célula hipertônica. Se tiver muito sódio dentro da célula, ela vai ser hipertônica e vai reter água. Portanto, a célula não gosta de sódio, mas ela adora o potássio e ela tenta manter uma alta concentração de potássio dentro dela. Ora, se você observar com detalhes, sódio e potássio existem dentro e fora da célula, mas em concentrações diferentes. Ora, então, se o sódio quiser entrar, ele estaria entrando, ele estaria vindo de um meio de maior para menor concentração. Portanto, a entrada do sódio, ela vai ser passiva, só que com a ajuda de uma proteína. Existe uma proteína, um canal chamado canal de sódio, por onde o sódio passa para dentro da célula sem gastar nenhuma energia. A mesma coisa o potássio, só que no sentido inverso. O potássio, para sair da célula, vai sair por difusão facilitada também, passivo. Existe um canal de potássio, uma proteína chamada canal de potássio, que faz o potássio sair da célula sem haver gasto de energia, uma difusão, portanto, facilitada. Mas como a célula ela não quer esse sódio, né? Ela não precisa do sódio e ela não quer perder potássio, ela resolve gastar energia para se livrar do sódio e recuperar o potássio. Mas veja, para que a célula possa expulsar o sódio estaria indo do meio menos para o mais concentrado. Então, a célula teria que gastar energia. Para a célula recuperar o potássio, como o potássio estaria vindo do meio menos para o mais concentrado, a célula também teria que gastar energia. Portanto, existe uma proteína na membrana que se encaixa tanto ao sódio quanto ao potássio. E desde que a célula libera energia para essa proteína ela faz com que o sódio seja expulso da célula e que o potássio entre novamente nessa célula. Esse transporte ativo ele é conhecido como bomba de sódio e potássio. Então veja, a entrada de sódio e a saída de potássio é um caso de difusão facilitada, um transporte passivo, tá? Porém, a célula ela não gosta do sódio e ela não quer perder potássio. Então, para ela se livrar do sódio e recuperar o potássio, ela gasta energia. E aí eu tenho uma proteína que vai fazer a expulsão. Ela expulsa 3 sódios e injeta ao mesmo tempo 2 potássios. Como isso acontece? Veja só, essa proteína ela tem 3 receptores por sódio, que seriam essas bolinhas. Então, 3 átomos de sódio se encaixam nessa proteína, essa proteína gira mediante a liberação de ATP da célula, expulsando os 3 sódios. Na hora que ela vai voltar ao seu estado inicial, quando ela volta, ela acaba devolvendo para dentro da célula 2 íons potássios. Então, num giro só, ela vai se livrar, né? Vai livrar, na verdade, a célula de 3 íons sódios e recuperar para a célula 2 íons potássios. Mas isso mediante gasto de energia. É a chamada bomba de sódio e potássio. Olha aí, essa animação mostra muito bem isso. Veja que a bolinha de verde é o ATP. Quando essa bolinha verde toca nessa proteína, ela começa a girar. Ela se energiza e ela gira. Na hora que ela vai girar, ela gira para fora 3 sódios, joga para fora 3 sódios e injeta 2 potássios dentro. Isso é, na verdade, a bomba de sódio e potássio, um dos principais exemplos de transporte ativo na célula. Agora veja, o transporte em bloco, nós já comentamos, que é o transporte de moléculas relativamente grandes, né? E aí a membrana tem que se romper para que essas moléculas passem. Há 2 tipos de transporte em bloco, a endocitose e a exocitose. Endodentro, então quando a substância grande ela estiver entrando na célula, é endocitose. Se essa substância grande que estiver entrando for sólida, especificamente eu chamo fagocitose, fago comer. Mas quando essa substância que estiver entrando é uma substância líquida, é uma pinocitose, pino beber. Quando essa substância grande estiver sendo eliminada da célula, é uma exocitose. A exocitose de resíduos, eu vou chamar especificamente de plasmocitose.
É como se fosse um processo de defecação celular, quando a célula eliminar resíduos. Aí você vê, então, a fagocitose e a pinocitose acontecendo. A fagocitose é a entrada de sólido. Para acontecer, a membrana plasmática ela projeta, né, estruturas chamadas de pseudópodes. Falsos pés são projeções que a célula usa para englobar esse alimento sólido. E, no caso da pinocitose, a membrana se invagina para que essa substância líquida entre. Depois que a substância sólida entra, forma-se uma vesícula chamada fagossomo. Com a entrada da substância líquida, forma-se uma vesícula chamada pinossomo. O fagossomo é uma vesícula que tem o alimento sólido e o pinossomo o alimento líquido. Depois que esses alimentos entram, existe uma organela que digere o alimento, que é o lisossomo. Ele é rico em enzimas digestórias. O lisossomo se junta ao fagossomo e pinossomo, vai acontecer a digestão no vacúolo digestivo, e aquilo que não serve para a célula é acumulado nesse vacúolo, que agora eu chamo de vacúolo residual. Ele se une à membrana e depois então a membrana se rompe, expulsando esses resíduos. Ou seja, temos aí uma clasmocitose, um processo de defecação celular. No detalhe, veja, a pinocitose, ela acontece mediante a invaginação da membrana plasmática, a entrada de substâncias líquidas na célula, né? Já a fagocitose, ela vai acontecer por pseudópodes, esses falsos pés que vão englobar esse alimento sólido, né? Posteriormente, os lisossomos vão lá e vão digerir esse alimento. Já a clasmocitose é a eliminação de resíduos. Então, o vacúolo residual, né, que vem lá do vacúolo digestivo, só contém os resíduos, e então esses resíduos serão eliminados. Nessa animação você vê a fagocitose acontecendo e a pinocitose também simultaneamente, e aí vem o lisossomo, se une a essas vesículas, digere, aí você vê o vacúolo residual, que vai ser então a eliminação agora desses resíduos da célula. Nessa animação você pode ver os dois fenômenos acontecendo, fagocitose e pinocitose, e o terceiro fenômeno, que é a exocitose, a clasmocitose, a eliminação de resíduos. A fagocitose, em protozoários, serve, por exemplo, como processo de alimentação. Os protozoários fagocitam, né, usam a fagocitose para se alimentar, né? Já em animais, né, no caso, nós, por exemplo, usamos a fagocitose não para nos alimentar. Nossas células não se alimentam por fagocitose, mas a fagocitose ela é utilizada como um mecanismo de defesa. Nossos leucócitos, os glóbulos brancos que você vê na imagem, eles, quando precisam atacar vírus e bactérias, eles saem da corrente sanguínea pelo meio do vaso sanguíneo, processo chamado de diapedese, e posteriormente chegam a esses micro-organismos e começam a fagocitar, usando pseudópodes, e vão fagocitando esses vírus ou bactérias que então posteriormente serão destruídos. Se um leucócito fagocitar demais, se um glóbulo branco fagocitar em excesso micro-organismos, ele acaba sendo destruído junto com eles. E aí esse leucócito ele se degenera e ele é chamado de piócito. Esse piócito excreta uma substância chamada de pus. Então, piócitos são leucócitos mortos que estão secretando pus. Isso acontece quando você tem um ferimento e aquele ferimento começa então a aparecer uma substância purulenta. Então, com certeza, houve aí uma fagocitose, uma entrada de micro-organismos que levaram à morte de alguns leucócitos ao defender o teu corpo. Ok? Bem, aqui você vê então, em resumo, esse transporte que nós vimos agora em bloco, né? O transporte em bloco ele pode ser do tipo fagocitose, pinocitose e clasmocitose. Fagocitose, entrada de sólido, pinocitose, líquido, e a clasmocitose, a eliminação de resíduos. Então, esses foram os transportes através da membrana plasmática. Um forte abraço e até a próxima aula.